John Rambo, para muita gente, ele é só um ícone dos filmes de ação dos anos 80, um soldado imbatível de bandana, metralhadora em punho, mas essa imagem popular é uma distorção da sua origem. O Rambo que nasceu no romance do David Morrell e que foi trazido para o cinema em First Blood, em 1982, carrega uma profundidade que vai além da ação. Ele é um sobrevivente, um homem devastado pela guerra, que volta ao seu país apenas para se tornar um inimigo dentro de suas próprias fronteiras. Nesse vídeo, nós vamos explorar o personagem John Rambo. O que ele representa? O que sua jornada nos diz sobre guerra, trauma, identidade? E, acima de tudo isso, por que First Blood continua tão relevante mais de 40 anos depois? Quando David Morrell escreveu First Blood em 1972, os Estados Unidos ainda digeriam as consequências da Guerra do Vietnã. Mais do que uma história sobre um veterano em fuga, o livro é um choque entre duas mentalidades. A do jovem soldado que foi treinado para matar e a do xerife Teasley, um homem que pertence a uma geração anterior, orgulhosa e muito conformada. No romance, o Rambo é uma bomba relógio, um soldado que foi condicionado a lutar, que não consegue se adaptar à vida civil. E o xerife Teasley representa uma América que deseja seguir em frente, esquecer a Guerra do Vietnã. E o Rambo é exatamente o fantasma do Vietnã, um lembrete incômodo do fracasso de uma guerra super impopular. Mas o Teasley, ele não se resume a um antagonista unidimensional no livro. Ele é um veterano da Guerra da Coreia, ele vê nos soldados do Vietnã algo que ele não compreende e para ele, essa nova geração de combatentes ela é muito indisciplinada, instável e muito perigosa. E o livro ele se alterna entre os pontos de vista do Rambo e do Teasley, tornando a rivalidade entre os dois mais do que uma simples disputa entre mocinho e vilão. E é um embate, então, geracional, ideológico, psicológico sobre pertencimento e identidade. Quando Hollywood, então, adaptou First Blood, muitas nuances do livro foram suavizadas, para dizer o mínimo, mas o núcleo dramático permaneceu. Diferente da versão literária, onde o Rambo é muito mais violento e implacável, o filme ele apresenta um personagem super contido, que tenta evitar o confronto, mas acaba sendo forçado a reagir. E a maior mudança está na forma como o xerife Teasley é retratado. No livro ele tem esses momentos de reflexão e até uma certa empatia pelo que o Rambo representa, apesar de continuar caçando ele. Só que no filme o Teasley e os policiais lá da delegacia assumem um tom muito mais hostil, são figuras de autoridade muito abusivas que acabam provocando deliberadamente o veterano de guerra. E isso gera, claro, por nós uma torcida mais evidente pelo Rambo, enquanto que no romance o leitor ele pode e fica em alguns momentos na dúvida, ele compreende também o ponto de vista do Teasley. A performance do Sylvester Stallone no filme adicionou camadas muito bacanas no personagem, o silêncio do Rambo, os seus olhares vazios, os gestos mais contidos, tudo isso expressa o trauma de alguém que nunca conseguiu deixar o Vietnã para trás. E quando ele explode, o momento não tem nada, né, da glória de um filme de ação convencional. A fúria que ele manifesta é, na verdade, um reflexo do seu colapso emocional. E a cena final do filme, para quem se lembra, onde ele se rende e desaba aos prantos diante do Coronel Trautmann, representa uma derrota física, mas mais do que isso, a exaustão de quem não suporta mais carregar o peso da guerra. Então, tanto no livro como no filme, o Rambo acaba sendo um estudo sobre estresse pós-traumático, isso mesmo.
A mente dele continua em estado de combate, incapaz de aceitar que a guerra acabou, e essa condição de fato afetou milhares de veteranos que retornaram para um país que acabava os vendo como párias. O conflito não termina quando os soldados voltam para casa, ele continua dentro deles. Mas tem um ponto de vista ainda mais profundo, que é a questão da identidade. A identidade, ela se constrói a partir de experiências, do reconhecimento social, e o Rambo ele foi moldado pelo exército e pelo campo de batalha. Então a sua existência ela foi condicionada à guerra e à sobrevivência. E quando o conflito chega ao fim, ele perde o propósito. Sem a guerra é como ele se perguntasse: quem eu sou? Como eu posso me encaixar em um mundo que me rejeita? A perda de identidade é um dos aspectos bem destrutivos de quem sofre de estresse pós-traumático, e muitos veteranos relatam a sensação de vazio, como se estivessem de fato mortos por dentro, pois eles não sabem mais como existir fora do ambiente militar. Ou seja, o Rambo personifica essa realidade de maneira muito brutal. E outro aspecto fascinante de First Blood é a desconstrução do herói americano. O Rambo ele não enfrenta um inimigo estrangeiro mais, mas o seu próprio país. E o xerife Teasley e a sua força policial representam a autoridade americana mesmo, e toda a perseguição a ele simboliza a forma como os Estados Unidos trataram aqueles que voltaram da guerra, como descartáveis, invisíveis e até mesmo inconvenientes. E essa abordagem continua muito relevante, porque em tempos atuais de discussões sobre o papel do Estado, o abandono de soldados que retornam de missões, o impacto da guerra na sociedade de maneira geral, tudo isso permanece em um filme que é perturbadoramente atual. First Blood, Rambo programado para matar. E a trajetória do Rambo em First Blood está mas muito longe da ação desenfreada que marcou as sequências posteriores do personagem. A essência desse filme ela é profundamente trágica. E o seu verdadeiro inimigo nunca foi o xerife ou a polícia local, mas a guerra que consumiu o Rambo e nunca o deixou partir. Então, mais do que um personagem, o Rambo ele se tornou um símbolo de todos aqueles que já se sentiram deslocados, traídos pelo mundo ao qual tentavam pertencer. E a força desse filme vem exatamente dessa complexidade. Mesmo depois de tantas sequências que transformaram o Rambo em um ícone da ação, First Blood, o primeiro filme, permanece como uma das narrativas mais impactantes sobre as cicatrizes invisíveis da guerra. Se você gostou desse vídeo e quer mais análises nerdcore como essa, você já sabe o que fazer. Curta o vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!